Amém. 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 Louvado Amém. seja o Senhor. Então, os irmãos percebem que, pelos sinais que nós estamos vendo, que a própria Bíblia de antemão já nos... Tem como colocar na frente aí para os irmãos ouvir? Então, pelos sinais que nós estamos vendo, que a Bíblia, né, já tem falado, de antemão nos foi escrito para nos deixar de advertência as coisas que iriam acontecer, e até isso, irmãos, é o amor do Senhor conosco, Senhor Jesus. Então nós vemos que não temos tanto tempo, também não sabemos o tempo que temos para nos preparar, mas pelo que o Senhor tem falado para nós, o tempo é de nos preparar. O Senhor, Ele deseja edificar a sua igreja. Esse é o desejo do Senhor, e desde que Ele revelou a sua igreja, Ele mostrou para nós o que Ele de fato Ele quer fazer com a igreja. Os irmãos têm aberto para nós que do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, o assunto tratado ali é o Senhor vivendo para suprir a necessidade do homem, de enfermidade, né, de cura, de algumas situações. Deus, Ele se doando pela necessidade do homem, cuidando desse homem. Mas aí, a partir do capítulo 16, Ele mostra para que de fato Ele veio. Ele se revela para os seus discípulos, mostrando para eles que o que é que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui apenas para cuidar das suas necessidades. Existe uma necessidade ainda maior. Que essa necessidade maior, ela vai suprir também a sua necessidade. E aí nós vemos no capítulo 16, o Senhor perguntando para os apóstolos o que o povo, a maioria, diz a respeito dele. E aí vocês sabem qual é a resposta, né? Um disse que era João Batista, outros disseram que ele era Elias, outros disseram que ele era Jeremias, ou algum dos profetas. Mas, o Senhor agora, eu perguntei isso, é como se eu dissesse assim, eu estou perguntando só para abrir o entendimento de vocês, agora eu quero perguntar para você, e o que vocês dizem sobre mim? O que para vocês, o que eu sou? Aí já pensou se nessa noite tivesse, de fato, o próprio Senhor aqui, perguntando para nós, o que eu sou para você? Quanto aqui eu valho para você? O que eu represento para você na sua vida? Já pensou? O Senhor estivesse perguntando, e perguntando como perguntou para Pedro, hein, de Charles? Charles, então essa aqui, ó, perguntando para você me ama, de Charles? Aí você ia dizer o quê? Amo, Senhor. Eu amo. Aí o Senhor ia dizer o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Não é verdade, irmãos? Vocês entendem a maneira de dizer ao Senhor que ama Ele, a maneira que Ele quer que você o diga, eu amo o Senhor, não é dizendo eu te amo, mas é apacentando as ovelhas dEle. E você sabe que quando se trata de apacentar, de pastorear, isso vai despender muito trabalho. Vai tirar você do seu conforto, vai tirar você da sua comodidade, não é? Vai levar você a sair, não é? E isso é uma maneira de você dizer, eu amo o Senhor. Essa é a maneira de dizermos que, de fato, nós amamos o Senhor. E aí, nós vemos que o Senhor, quando pergunta para os 12, apenas um tem uma resposta. De 12, apenas um tinha a resposta. E agora, eu não sei dizer o motivo, mas é muita coincidência. Era o líder que tinha a resposta. Pedro era ou não era o líder? Era ou não? Por que não deu para João, que era do amor? Por que não deu para os demais, que era, não era? Mas por que Deus, o Pai, deu aquela revelação exatamente para Pedro? Não é interessante, né?
Aí Pedro fala-lhes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é aquele que veio redimir Israel do cativeiro. O Senhor é aquele que veio introduzir um novo governo. O Senhor é aquele que veio vencer o império das trevas. O Senhor é aquele que veio restaurar toda a terra. O Senhor é aquele que veio devolver essa terra de volta para o Pai. Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Veio com uma missão e com uma comissão. E aí ele diz o quê? Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, irmãos, isso significa que nós precisamos de revelação. Nós precisamos que Deus se revele para nós e também revele a sua vontade. E aí ele primeiro se revelou para nós quem de fato ele era, o Cristo que ia gerar a igreja, o Cristo que ia pagar o pecado do homem, né? O preço pelo homem, mas agora ele precisa revelar a sua vontade. E aí nós vemos que quando ele se revela, ele diz assim: eu também te digo, ou seja, eu também vou lhe revelar algo. O Pai revelou, mas eu também tenho algo para contar para vocês. Eu tenho algo para revelar para vocês. Então o que é, Senhor? Me revela que você é Pedro. Você é uma pedra. Pedra ainda bruta, ainda natural. Mas eu vou fazer de você uma pedra viva. Amém. Para quê? E sobre mim eu vou edificar a minha igreja. Amém. E nesse momento a igreja ela é revelada, e agora não só revelada, como está dizendo assim: você é um material para essa edificação. Amém. Não só vou edificar a minha igreja, mas estou dizendo, revelando para você que você, e agora também eu e nós, somos o material para essa edificação. E aí, eu pergunto, irmão, quem foi que veio buscar esse material? Esse material veio porque somos nós. Veio por vir? Porque quis vir? Claro que não. Alguém veio buscar o material. E o primeiro que veio buscar material para a edificação da sua igreja foi o próprio Senhor. Mostrando para nós, irmãos, que nós também devemos sair para buscar material para a edificação da casa do Senhor, da sua igreja. E aí ele diz agora, interessante, pronto, isso aqui é a vontade dele. Ele revelou agora, primeiro se revelou, quem sou? Mas agora, ele revelou qual é a sua vontade. Vocês lembram daquele Mateus 7, 21? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Quem que vai entrar no reino dos céus? Segundo essa palavra. Aquele que fizer a vontade do Senhor. Amém. Aquele que fizer a vontade de meu Pai. Então eu vou perguntar para vocês, qual é a vontade do Pai? De edificar a sua igreja. Ter material, edificar a casa do Senhor. Está vendo, irmãos? Então, significa que se eu e você não estiver nesse projeto, você pode fazer até muitas coisas boas, mas se não estiver edificando essa igreja, se não estiver edificando a arca, vai ser todo um trabalho em vão. Vai ser um trabalho feito de como? De madeira, feno e palha. A edificação do Senhor. Você lembra, vê se Jerusalém tem madeira, feno e palha. Veja se tem. Tem lá? Qual o material que tem lá? Ouro. Tá vendo, irmão? Ouro, prata e pedra preciosa. Glória a Deus. Amém. Então os irmãos entendem, irmão? Então o Senhor revelou agora. E o interessante é que aí, no capítulo 20... os irmãos falaram para nós que ele está, desde que ele revelou a igreja, ele está chamando trabalhadores. E nessas saídas, desde a saída dele, do primeiro horário de madrugada, né, às 6 horas da manhã, que ele começou a chamar,
Ele chamou de 3 em 3 horas. Quando foi na hora nona, ele que é às 3 horas da tarde, ou seja, se é de 3 em 3 horas, depois da hora nona, qual seria o outro horário novamente do chamamento? Seria às 6 horas. Mas 6 horas é o final do trabalho. Então ele não precisava chamar mais ninguém. Mas, irmãos, ele olhou para a sua vinha e disse, ainda tem coisa para ser acabado. E quando foi na 1/10, às 5 horas da tarde, perto do fim, ele ainda saiu para chamar trabalhadores. E aí, ele encontrou trabalhadores desocupados. E aí vocês estão olhando para ele. E eu estou olhando para eles. Eu era esse trabalhador desocupado. Vocês eram esses trabalhadores desocupados. Sabe o que o Senhor fez? Vocês também eram. Ele chamou você e eu nessa hora agora. Já no finalzinho, irmão, ele não precisava, mas a obra dele precisa ser acabada. A igreja dele precisa ser edificada. E agora ele está chamando você, na última hora, para edificar a sua igreja. Então você agora precisa dar o gás. Nós precisamos agora, irmão, dar o gás para terminar essa obra. Aí você vê que quando ele encontrou essas pessoas, aonde eles estavam? Na praça. Tinha uma vinha, mas eles estavam na onde? Na praça. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se você não está na vinha, você está na onde? Aí eu pergunto, você quer estar na vinha ou quer estar na praça? Vinha. Você na praça, vai ganhar alguma coisa? Só ganha quem está na onde? Na vinha. Na vinha. Trabalhando, Irmão, então não fique desocupado. Deus está nos contratando. Vamos trabalhar. Deus está nos contratando para trabalhar, irmão. Não é para cruzar os braços e ficar, porque vou mostrar para vocês. Vamos lá. Se eu disse lá em Mateus 24, ele falou o seguinte, ó. Quando a gente, por exemplo, vai para uma praça, o que geralmente nós fazemos na praça? Ali na praça, a gente vai aproveitar bem o ambiente, né? Se tiver uns churros, vai comer, né? Vai tomar um refrigerante, vai passear, vai curtir bem aquele momento, né? De estar na praça. Mas quem está na vinha não está curtindo o momento, está trabalhando. Aí aqui, ó, Mateus 24, versículo, a partir do 34, o Senhor fala acerca da sua vinda, que é esse momento agora. É o momento que nós estamos vivendo, irmão, que nós sabemos quanto tempo nós temos, mas o Senhor é tão misericordioso, irmão, que o Senhor todos os dias está vindo até nós, dizendo, vá para a vinha, vá para a vinha. O que ele está dizendo? Vá para a rua, vá para a rua. Você está em casa, na praça, no conforto, tá, o Senhor vem até nós e diz assim, vá para a rua. Vá para a rua, não significa que não é que nem os comportores, não. Ele está dizendo, saia de casa e vá cuidar de alguém. Vai edificar minha igreja. Porque você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada aí. Mas se você for para a vinha, você vai receber recompensa. Você será recompensado. Aí a partir do versículo 30, do versículo 34, diz assim, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia, qual é o dia? Da vinda do Senhor. Não é isso de Charles? Não é? Acerca daquele dia, da vinda do Senhor, do dia e a hora, ninguém sabe, senão nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí o versículo 37 diz o quê? Pega um microfone aí alguém e leia para mim esse versículo. 37. Não, microfone.
Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pode ir lendo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Assim, da mesma maneira, irmãos, uns vão estar na praça. O que estavam na praça estavam fazendo o que aí? Estavam fazendo o que aí? Não era? Era o que? Como é que está escrito aí? É de Charles? Aí deu o microfone a ele. Não, no 30... É o 30 e... 38. O microfone. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Tá comiam praça, e bebia, casava-se e dava-se em casamento. Estava na praça, fazendo o quê? Comendo, bebendo. Eu pergunto, uma vida assim, o Senhor vai recompensar? Não vai recompensar. Mas Noé está onde? Está trabalhando. Está vendo? Irmãos, essa é a hora. Está na hora de a gente agora, de fato, irmão, viver a vida cristã. Sair do nosso tradicionalismo. Está na hora de arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Trabalhar. Agora chegou o momento de fato trabalhar. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos contratando. Não é mais o tempo de viver na praça. Agora é o tempo de viver na vinha. É o momento de viver na edificação da arca. Noé gastou o resto da sua vida toda, que não sabia quanto tempo era, mas gastou ali para edificar uma arca. A Bíblia nos diz que ele construiu aquela arca por revelação, revelação não, ele usou outra palavra, mas revelação divina, foi instruído divinamente para construir essa arca, para a salvação dele e da sua família. Então, irmãos, tem uma palavra que direcionou a vida dele para construir aquela arca. Deus também está dando para nós uma palavra para direcionar a nossa vida para construir essa arca. E essa arca que nós estamos construindo hoje é para salvar a nós e a nossa família. Você crê nisso? Eu creio. Irmãos, eu creio Amém, nisso. eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que é essa palavra que nós estamos recebendo, essa palavra profética, em eu ser obediente, eu e a minha família será abençoada. Eu e a igreja em Arapiraca será abençoada. Irmãos, e quando eu falo de ser abençoada, não é só, porque também vem, é um combo. Não é só, irmã Dani, no aspecto físico, material, porque também nós somos abençoados assim. Ou não? Ou não tem, Eri Charles, você que acha que, não sei quantos, os irmãos aqui, que teve irmão aqui que começou aqui, que nem bicicleta tinha e hoje tem carro. É ou não é? É ou não é, irmãs? Vocês é, Charles? Não tinha nem bicicleta quando começaram a reunir e hoje tem carro. Hoje os filhos, ele não tem condição de colocar nem uma escola. Hoje os filhos são formados em faculdades, se formando para médicos, advogados. O que é isso, irmão? Bênção de Deus por serem obedientes. Agora vem, e espiritualmente, quando Deus abençoa a igreja, qual é o intuito? O intuito, olha aqui, capítulo 1, o versículo 28. De Gênesis capítulo 1, versículo 28. Um irmão, deixa eu olhar aqui, a irmã Cida. Amém, irmão. Gênesis 1, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso, irmãos, quando Deus quer nos abençoar, a intenção de Deus é nos fazer isso aqui, E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso é a bênção de Deus. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isso. Amém. É a bênção de Deus para a sua igreja. É ela ser fecunda, é ela multiplicar, é ela... O que mais?
encher a terra e sujeitar. Então, quando nós somos obedientes, Deus abençoa e nós nos multiplicamos. Mais pessoas começam a entrar na igreja. Por quê? Por causa de crer na palavra profética e obedecer. Isso traz bênção para a igreja, irmãos. Quantas igrejas estão sendo felizes e abençoadas por crer nessa palavra e obedecer. E nós estamos falando aqui, irmãos, agora, nesse aperfeiçoamento sobre a justificação. Até coloquei novamente aqui. Essa justificação, irmãos, é viver na prática da justiça. E nós que somos os trabalhadores da última hora, nós devemos viver na prática da justiça. O que é isso? É viver segundo a vontade de Deus. E viver segundo a vontade de Deus é viver fazendo o quê? Edificando a sua igreja. Isso é o que o Senhor espera de nós hoje. Quando uma pessoa, por exemplo, vamos lá, houve uma seleção. Eu sei que no Brasil tem muitos jogadores que são muito bons, mas todos porque são bons são selecionados, irmão de Charles? Quantos são selecionados? 24, né? 24, apenas 24. Aí quando há uma seleção, vamos colocar 24, quando esses 24 jogadores eles são selecionados no meio de tantos, o que o técnico e o país esperam deles? O que vocês acham? Resultado. O que Deus espera de nós, irmãos, por sermos escolhidos, Ele espera resultado. E resultado não se faz nas praças, não se está vivendo a vida de praça. Resultado se tem quando está na vinha. Você está entendendo o que Deus está falando para nós agora? Não é o que eu estou falando, irmão. É o que Deus está falando para nós agora. Vamos arregaçar nossa manga agora. Amém. Vamos arregaçar Vamos nossa embora. Vamos, Jadelita. Vamos, Jadelita. Arregaçar nossas mangas. Vamos, irmã Dani. Vamos, irmã Dani. Amém? Vamos, Leide. Vamos, Jadinho. Vamos, irmãos. Arregaçar nossas mangas agora e ir para a vinha. Vamos embora. Vamos para a vinha. Aí o Senhor diz, interessante é que quando ele começa a chamar para prestação de conta, quem são os primeiros? Quem são os primeiros a prestar conta? A receber a recompensa? Senhor Jesus. Chame os últimos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, imagine. Olha, somos os primeiros a receber a recompensa do Senhor. Chama os últimos, aqueles que foram por último. Aqueles. Chama aí o Ed Charles. Chama aí o Roque. Chama aí o Josival. Chama aí o Samuel. Chama aí as irmãs conectadas. Aleluia! Chama elas aí. Quero recompensar ela. Olha o capítulo 22, irmãos. Olha o capítulo 22 de Apocalipse. Isso é um viver, irmãos. É viver segundo a vontade de Deus. É nós produzirmos, de fato, um futuro que vai valer a pena. É produzir, meu companheiro, um futuro que de fato vai valer a pena. Não é você chegar naquele dia lá para receber como é que é aquele... Você recebe um diploma, não recebe, né, da faculdade? Não é isso. É você chegar lá no final, você dizer para você, entra no gozo do teu Senhor. Hein? Capítulo 22. É o 22? Eu vou ler primeiro o 21. Capítulo 22, versículo 11 e o 12. Eu vou ler primeiro para vocês o 11. Na verdade, eu vou pedir para as irmãs conectadas aí, quem pegar o microfone primeiro, pode ler. Capítulo 11. Qual livro? E outra lê o 12. 22, 11 e outra lê o 12. Não, lê só o 11. Amém. Aí você leia só uma parte, aí eu vou falar. Vá. Tá. Amém, irmãos? Qual o livro? Amém, irmã? Estamos. Amém. Amém. Ó, a irmã Leide vai ler aqui, viu, irmã? A irmã Neia, né? Ou não? É Apocalipse, né? Ela está perguntando. Amém, obrigada. Amém, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Amém. Continue o injusto fazendo injustiça. Pronto. Você sabe quem é aqui o injusto?
é aqueles que são ímpios, aqueles que não receberam a vida de Deus. Porque a vida deles é contrário, como era a nossa também, era contrário à justiça de Deus. Mas aí, então, esses injustos continuem. Mas e agora, continuando, Leide? Continue o imundo, ainda sendo imundo. Sim. Vá. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quem é o justo aqui? É os cristãos. Foram aqueles que foram justificados pela graça. Aqueles que foram justificados pela graça, Deus, ele olha para eles, não vê mais nem imundo e nem injusto. Ele vê agora um justo. Por quê? Por causa da morte do justo, pelos injustos, tornou esses injustos justos. Então, esse justo agora que foi justificado pela graça, como é que ele tem que viver? Na prática da justiça. Agora, essa justificação, que é a prática da justiça, não depende da obra da cruz. A da obra da cruz de Cristo foi realizada para me justificar, me tornar justo. Agora, que me tornei justo por causa da obra da cruz, preciso agora viver na prática da justiça. Pronto. Isso. Aí ele vai chegar aqui, ó, para se santificar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Os irmãos amados, agora, para viver nessa prática da justiça, ali, olha o primeiro item. Olha o primeiro item lá em cima. Se não tem aquilo ali, não tem prática da justiça. Amém. Então, o que o Senhor quer é um povo consagrado, fazendo a sua vontade. Porque o que é justiça na Bíblia? É a vontade de Deus. Quem é? Não é nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E quem é esse? Aqueles que andam na prática da justiça. Então, quem é o santo, o justo, ele continue agora na prática. Ele não pegue a obra de Cristo que justificou ele para viver em praça, para viver a vida da praça, desocupado. Vocês lembram de uma passagem que eu li aqui de Jeremias 40? Desocupado despreocupado esteve Moabe. Vocês lembram? Você lembra dessa passagem que eu li? Quem lembra aqui? Ninguém? Vou ler para vocês. Vamos ler novamente. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou ler isso aqui e vou botar lá, vou para lá para Jeremias. Então, o Roque falou que essa prática da justiça me leva à santificação. Quero ler com vocês 1 Pedro. Por que me leva à santificação? Porque o que é santificação? A consagração, ela me coloca num altar. Para me queimando, me levando para a morte. Cada dia você vai fazendo um trabalho, uma obra em mim, pela consagração. E essa consagração me leva a ter um viver segundo a vontade de Deus. E quando eu estou vivendo isso, Deus está eliminando da minha vida porque quando eu estou vivendo, eu estou no serviço a Deus. Então, esse serviço que já vem como nós vimos na semana passada, sobre o sal, no meu serviço tem que ter sal para quê? Para eliminar impurezas, para que o meu ego não venha a aparecer. Então ele precisa ser eliminado. Então a obra de Cristo no meu serviço, a aplicação da cruz, ele vai me levar a viver uma vida santa. O que é santificação? É eliminação das impurezas do nosso ego, daquilo que nos atrapalha, daquilo que não permite que Deus aceite o nosso trabalho. Porque aqui no final diz assim, e o santo continue a santificar-se. Quem é o santo aqui? Aqueles que foram santificados, não é 1 Coríntios, não é assim que fala? Versículo 2, como é que está? Leia, Charles, para mim, por favor.
Eu vou já lá para Jeremias. 1 Coríntios 1:2. 1 Coríntios 1:2. O Eric Charles aqui vai ler para vocês. Sim. Charles, por favor, pega o microfone aí que os irmãos ouvir também. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vocês percebem? Santificados em Jesus Cristo. A obra do Senhor o santificou. Mas aí dizem, chamados para ser santo. Não é mais agora por essa obra de Cristo. Agora é pelo quê? Pela prática da justiça. Você foi chamado para ser santo. O que é que a Bíblia diz lá em 1 Pedro? Sede santos, porque eu sou santo. Se você não se santifica, eu não posso receber você em mim, porque você está cheio de impureza. E a santificação, aí eu vou mostrar por que a prática da justiça elimina impureza. Porque não leva para a santificação, como você falou, Roque. 1 Pedro, não foi? 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Se os irmãos que estão aqui, os que estiverem na live, tiver versículos, irmãos, que possam nos ajudar no que nós estamos falando, os irmãos podem citar, tá bom? Viu? Os irmãos também aqui, Ed Charles, Josival, meu companheiro, viu? Podem citar, falei para os irmãos, não atrapalha. As irmãs também, viu? Pode citar versículos que possam contribuir, não atrapalha. Se quiserem também compartilhar, pode pedir, levanta a mão aí, que é dado o microfone. E os irmãos também que estão na live, quiserem falar, é só pedir que não atrapalhe. Nós estamos construindo junto esse aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo, perdão, irmãos, é o capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Diz o quê? Deixa eu ver aqui. Irmã Neia, por favor, amada. Amém. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então você vai ver que no começo desse versículo ele diz o quê? Tendo, Aí como foi que a minha alma foi purificada? Como é que está aí? Pelo quê? Obediência. Obediência. Vocês não percebem? Quando você está vivendo segundo a vontade de Deus, a sua vontade está sendo destruída. Você talvez não quisesse, mas você, por obediência àquela verdade, por obediência à palavra, aí a sua alma está sendo o quê? Purificada. O que é isso? É santificação. Isso é santificação. À medida que você vai obedecendo, por isso, irmãos, que nós precisamos obedecer essa palavra profética. Agora, a primeira coisa, antes de obedecer, eu preciso crer, né? Eu preciso crer. Se eu não creio, eu não obedeço. Se eu creio, eu obedeço. Então, quando eu creio, por que a igreja em Tessalônica, elas viviam, a fé crescia e o amor de um para com os outros ia aumentando. Por quê? Porque lá eles recebiam a palavra do apóstolo Paulo como palavra de quem? Não era de homens, era como de Deus. Eles olhavam para Paulo assim, essa palavra é de Deus. Deus está falando com a gente. E aí, em obediência a essa palavra, eles foram o quê? Eles foram praticando essa palavra, eles foram se purificando a sua alma. Interessante, irmãos. Aí, no final, nesse mesmo contexto, ele vai dizer o quê? De amar de coração uns aos outros. O que é isso? É justamente em obediência à verdade, a purificação da alma vai tornando a nossa alma, que é diferente, vai tornar ela o quê? Uma.
aí a gente vai se amar de verdade. Por causa da obediência à palavra. Irmãos, e é isso que nós temos que fazer agora, como esses trabalhadores da 10ª hora. É obedecer o que Deus está falando para nós. A nossa alma vai ser purificada. Vamos trilhar o caminho da santificação. E sem essa santificação, o que a Bíblia diz? Ninguém verá a Deus. Eu preciso me tratar. E quando ele fala dessa santificação aqui, a outra que vem no combo, sabe o que é? É a paz. Seguir a paz com todos e a santificação. Você está vendo que sempre está unido aqui, irmãos, levando a que a nossa alma seja uma, porque o que nos traz conflito é a nossa alma diferente. Né? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso traz desavença entre a gente. Mas quando a gente segue uma única palavra, uma voz, por exemplo, se eu e minha esposa, em casa, eu tenho minha opinião, ela tem a opinião dela, e a gente for debater isso em um determinado momento, a gente vai discutir. Mas se a gente ouvir o Senhor, vai ter discussão? Não vai ter, não é, Charles? Não tem discussão, porque é uma voz me direcionando e direcionando ela. É uma voz que está me guiando e guiando ela. Aí essa obediência a essa palavra que está sendo falada para mim e para ela, vai tornando essas duas almas miseráveis uma só. Exatamente. Então, a obediência à palavra, irmão, nos leva à purificação. Isso é santificação. É Deus eliminando a impureza em nós. Amém. Verdade. Amém. Amém. Vocês vão entender o que Deus está falando com a gente hoje, irmãos. Amém. Para me olhar para cá. Amém. Então, aí, agora vou dar um time aqui. A partir da próxima reunião, nós vamos falar agora sobre santificação. Porque eu penso que já estamos... Amém? O que quer falar? Então, na próxima reunião, nós falaremos sobre santificação. Eu quero terminar essa reunião sobre a justificação, sobre um viver segundo a vontade de Deus, dizendo para vocês que nós precisamos estar na vinha, trabalhando para a edificação da igreja. E terminar essa reunião falando sobre Jeremias capítulo 48. 48. Quando vivemos na vida de praça, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, o que acontece conosco? Deixa eu lá, se é 48 mesmo, viu? Jeremias, Ezequiel. Isso. 48, a partir do versículo 10, ok? Deixa eu olhar aqui, o 10, o 11, o 10 e o 11. Deixa eu olhar aqui, Senhor Jesus. Irmã Aline é do Roberto. Amém. Amém, Aline, amém. Amém. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Para ler o 11. Até o 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Ó Senhor Jesus, qual é o resultado de alguém que tem um viver de praça, despreocupado, comendo, bebendo? Qual é? É que o cheiro dele, o sabor dele, o cheiro dele, primeiro é o
o sabor. O sabor dele não se altera e também nem o seu cheiro. E vocês sabem, eu acho que sabem, né? Que um provador de vinho, para ele saber a idade que ele tem, que o vinho tem, quanto tempo ele já tem na adega, a primeira coisa que ele faz antes de tomar o vinho antes de tomar o vinho, ele balança, né? Não sei se vocês já viram, né? Ele faz aqui. Cheira, né? Isso, aí para que o cheiro do vinho ele suba. Então, quando ele cheira, ele já tem uma noção de quantos anos tem aquele vinho. E quando ele toma, aí vem a certeza. Aí, esse daqui, não houve nem alteração, nem no cheiro e nem no sabor. Da maneira que ele, vamos colocar para nós, da maneira que ele nasceu de novo, ele ficou. Da maneira que ele nasceu de novo, ficou. Não mudou nada. Mas por que não mudou nada? Na praça, desocupado. E um trabalho para ser feito, mas o da praça, a vida é melhor. Oi? Aí aqui diz o quê, ó? Então, por que ele não foi? Porque estava despreocupado. Não, como é que está a minha vida? Está bem. Como você tá, irmão? Estou bem. Quando ele fala que está bem, ele entende dessa maneira. Eu estou trabalhando, estou com saúde, estou pagando as minhas contas, está tudo bem. Irmãos, está bem para nós. É o nosso estado espiritual que nos leve a reinar com o Senhor. Sim. Isso. Ó. É porque ele fala isso porque ele está na esfera terrenal, não está na esfera celestial. Isso. É isso aí, Roque. Ele não consegue, por ele não ter crescimento, ele não consegue ver sobre a ótica de Deus qual é o seu verdadeiro estado. Talvez Moabe, para ele estava bem, mas o olhar de Deus, olha como é que Deus estava vendo. Irmãos, nós precisamos ver sobre a ótica de Deus como está a nossa vida. Já está bem? Você está bem? Estou. Comprei um carro novo. Eu comprei isso. Arrumei um trabalho. Isso não é estar bem. Porque, vou perguntar para vocês, aquele povo de Israel que estava no deserto, caminhando ali, Charles, atravessando aquele deserto, eles estavam bem? Não estava. Porque a roupa não desgastava. O calçado não desgastava. Poxa, não estava bem? Não estava. Mas qual era a percepção de Deus em relação a esse povo? Povo rebelde, de dura cerviz, vocês não entrarão no meu descanso. Essa era a opinião de Deus. Então imagine nós, irmãos, está bem? Estou bem. Deus diz assim, você não vai entrar no meu descanso. Você já pensou nisso? Deus olhar para mim, eu estou aqui, ó, eu estou aqui, falando para vocês, Jaquinho, estou bem, ó, estou aqui ministrando a palavra, estou bem. E Deus dizendo para mim assim, você não vai entrar no meu descanso. Passou. Você acha que eu não me preocupo com isso, irmãos? Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo, eu peço a Deus, irmãos, Deus sabe o que eu estou lhe dizendo, que eu não estou mentindo. Senhor, me mostra a minha vida sob o seu olhar, como o Senhor está me vendo. Verdade. Não é da maneira que eu estou vendo. Isso aqui, ó, despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, ou seja, desde o dia que ele teve o novo nascimento, viveu da mesma maneira, não mudou nada. O que mudou na nossa vida, irmãos, desde que a gente nasceu de novo? Eu tenho certeza que mudou. Isso eu tenho certeza. Porque a vida da igreja proporciona esse ambiente. Nós temos que viver a realidade do reino. E se vivemos de aparência, também estamos fora. Isso aqui é aparência. Vida da praça é de aparência. Sabe qual é a vida de realidade? É a vinha. A vinha é a vida de realidade. A arca é a vida de realidade. Edificar a igreja é a vida de realidade. E se eu e você, que nós queremos viver uma vida de realidade, temos que estar na vinha.
temos que atentar ao chamado e o contratado do Senhor para nós. Uma coisa é fato, se nós não conseguirmos, não foi culpa do Senhor. O investimento Ele fez. E o maior investimento que o universo já pôde ter foi o investimento que Deus fez em nós, em materiais inúteis. Senhor Jesus, eu vou encerrar por aqui. Jesus é o Senhor. Até a próxima reunião, na quarta-feira, onde nós vamos prosseguir sobre esse assunto, agora sobre santificação. Amém. Jesus é o Senhor. Está aberto para os irmãos compartilhar. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas